gente, boa tarde. Vim correndo de bicicleta, porque eu sempre chego atrasada nos lugares, mas eu não podia chegar aqui hoje, porque é online, é transmitido ao vivo. Eu sou a Isa, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho 1,65 m, tenho pele branca, cabelos castanhos médios na altura do ombro, estou com eles presos para trás. Tenho o olho verde, não, o olho verde é ótimo. Eu tenho o olho direito verde e o esquerdo azul. Estou usando batom azul, camiseta azul, escrito Power to the People no canto esquerdo, jaqueta jeans na cintura e uma saia amarela bem verão e um tênis branco. Gente, é incrível a palestra da Cláudia, dando detalhes técnicos de como a gente pode tornar os sites mais acessíveis. É um tema fundamental para a gente tornar a sociedade mais acessível. Hoje eu estou aqui, vou falar sobre dicas para criadores de conteúdo e influenciadores para tornar as nossas redes mais acessíveis. E, quando eu falo sobre criadores de conteúdo, eu não estou falando sobre os influenciadores digitais, que são essas pessoas com milhões de seguidores, essas super celebridades. Desenhos zumbis sobre ele à esquerda, a foto de uma jovem com o título Quem com o Matou a celular na Amy, mão é um e à criador direita uma de caixa com conteúdo, textos de uma é um conversa. influenciador. Então, a pergunta inicial que eu deixo para todo mundo: o que a gente está fazendo com o nosso poder de influência? Porque a gente saiu de uma sociedade, de uma comunicação que era totalmente restrita ali ao meio religioso. Depois, com a prensa de Gutenberg, a gente conseguiu tornar a informação mais acessível por meio dos livros. Depois veio os meios de comunicação em massa, que a informação, ela foi cada vez mais sendo democratizada. Só que agora a gente vive na sociedade em rede, né? Onde a informação está na mão de cada um e está na mão de cada um de nós fazer a divulgação sobre temas, sobre ideias relevantes. Porque eu preciso conectar um pouco com a minha história pessoal para eu contar porque isso faz sentido. Eu me formei em Relações Públicas, comecei a atuar dentro de um banco e vivi a minha vida inteira calada, deixando que as outras pessoas falassem por mim. E eu nunca achei que eu podia fazer alguma coisa, eu nunca achei que eu poderia usar a potência de comunicação, as minhas ideias, e passar para frente, influenciar outras pessoas. Eu comecei a sentir esse peso quando eu percebi que tinha muitas pessoas com deficiência que eram excluídas do contexto comunicacional. Então, a partir disso, eu comecei a usar as redes sociais divulgando informação, divulgando como a gente pode tornar a nossa comunicação diária mais acessível para todo mundo. Por isso que eu toco muito nessa questão da influência que cada um de nós tem. Porque tem muita gente falando nos palanques, falando asneiras por aí, e qualquer relação com nossa situação atual é mera coincidência. Então, eu trago essa imagem que mostra os zumbis de celulares na mão, que somos nós, o poder de influência que cada um de nós tem. Então, está na nossa mão ficar divulgando, compartilhando fake news. Está nas nossas mãos querer ou não ficar julgando a vida das pessoas na rede social. Essa menina que está na foto é uma blogueira que se matou há pouco tempo atrás. Isso está acontecendo cada vez mais. O número de suicídios nas redes sociais é cada vez mais crescente por conta de tanta gente querendo opinar sobre a vida alheia e fazendo mau uso das redes sociais. Coloquei ali também uma conversa no WhatsApp, super dolorosa cada vez mais. As brigas que a gente está vivenciando nas redes sociais tomou conta. Então, como que a gente pode
usar nosso poder de influência. De uma pessoa segurando uma caixa com o logo do Facebook. Ela joga o Instagram likes, trouxe uma grande novidade recentemente, que foi o fim das curtidas. Uma pessoa cheira uma fileira de visualização das curtidas. E esse movimento vai ser cada vez maior, porque o poder de criação está na mão de cada indivíduo, dos micropoderes, não mais das celebridades e nem dos egos. Então, tem vários movimentos acontecendo nas mídias sociais. Trouxe esses 3 perfis de pessoas diversas. Uma que traz compartilha a dor de uma doença, e ela acabou encontrando várias pessoas conectadas em rede que têm a mesma doença, então elas compartilham nas redes sociais, acabam criando uma conexão, uma comunidade. Temos aqui uma intérprete de Libras fantástica, que traz toda a expressividade de como é interpretar uma música em Libras, como a gente pode usar outras formas de língua, outras plataformas de comunicação, que a gente trazer acessibilidade para a comunicação é uma forma de inovação. E aí, o terceiro perfil, que é dos 60+, que todos nós, cada vez mais, vamos viver por mais tempos, e o quão nossa sociedade está preparada para receber essa terceira idade, que, na verdade, não é mais aquela terceira idade que fica tricotando, usando roupas de tom pastel. Então, é outro perfil de influenciadores, de criadores de conteúdo que estão quebrando o estereótipo da velhice. A voz da razão. Distanciando a velhice de uma coisa ruim, da morte. Então, aqui são alguns perfis. Esses são temas: body positive, educação, gênero, cultura periférica, família, saúde mental. São vários temas que estão cada vez mais pipocando nas redes sociais e que revelam pessoas compartilhando suas ideias e criando movimentos, ao invés de ficar espalhando fake news ou aterrorizando, fazendo um mau uso das redes sociais. E aí eu pergunto, vocês devem estar se perguntando, ok, Isa, o que tem a ver com isso tudo, com acessibilidade? Porque, afinal de contas, a gente está no Link, que é o maior evento de acessibilidade digital do Brasil, e você até agora não falou muito sobre acessibilidade. Pois é, minha gente. Eu trouxe de dois tudo homens isso, que colocam a minha história, um pouco sobre redes sociais, como eu me tornei uma criadora de conteúdo, porque essa imagem da ponte, com 2 pessoas, uma de cada lado, com um bloco no meio, é a imagem que, para mim, representa o que é acessibilidade. Então, a acessibilidade é a gente criar, viabilizar acessos, seja quais forem esses acessos. Eu acabo ficando mais no acesso à informação. E eu acredito que esse evento traz muito esse foco de como a gente viabilizar mais acessos à informação, que é um direito básico de qualquer ser humano. Então, a gente pode usar, assim, o nosso poder de influência, os nossos celulares, a nossa criação de conteúdo para ser esse bloquinho no meio da ponte, para viabilizar cada vez mais acessos, para tornar a nossa sociedade mais acessível e menos excludentes. E aí eu trago essa imagem de várias bolhas de sabão, porque eu acho que é uma metáfora perfeita de como a gente, como criador de conteúdo, tem que agir como fura-bolhas. Cada vez mais, eu trabalho com marketing digital, então, tudo é focado em dados. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba ficando cada vez mais ilhado nessas bolhas de dados. E, apesar da gente falar da conectividade da era digital, essa tendência da gente ficar em bolhas separadas é muito forte. Então, a gente tem um desafio enorme por aí, que é fazer com que a gente fure a nossa bolha, saia da nossa perspectiva individual e consiga enxergar a bolha do vizinho. Então, isso significa a gente pensar naquela pessoa que está no outro lado da tela, seja de celular, seja de notebook, enfim, que seja do outro lado da tela, e pensar como que eu posso tornar essa informação mais acessível para essa pessoa. Como eu posso usar multicanais e multilinguagens para tornar essa comunicação mais dinâmica e mostrar para todas as pessoas, com deficiência ou não, que a comunicação ela só tende a ser
mais multissensorial se a gente começar a usar diferentes formas de linguagem. E uma coisa que eu reparo muito nas redes sociais, conversando com influenciadores digitais, que as pessoas não têm acesso à acessibilidade. As pessoas não sabem como criar conteúdo. A maior barreira da acessibilidade é a atitudinal, aquela que não nos permite enxergar além da nossa perspectiva individual. Esse muro que separa a pessoa que precisa de acessibilidade, que somos todos nós, da informação. Então, texto alternativo em redes sociais. A gente pode ser, todos nós, grandes influenciadores, de ensinar as pessoas a colocar texto alternativo. Porque eu te garanto, a maioria das pessoas não sabe colocar. Então, a gente tem esse trabalho muito forte, educacional, multiplataforma e multissensorial. Como foto fazer. De um imenso galpão com muitas luzes coloridas no teto e nas paredes. Tornar suas redes mais acessíveis. Mas, muitas Uma vezes, tem dentro de barreira, imensos caixotes ladeados por luzinhas. Então, isso é uma potência muito forte que a gente tem em rede. Aí, eu trouxe essa imagem, que é um túnel colorido. Eu acho que é do Japão, essa imagem. No final, tem as referências. Mas a gente está vivendo a chegada dos robôs, a gente está vivendo essa mudança no mundo do trabalho, no mundo das experiências. As pessoas estão buscando experiências, não estão buscando mais consumir. Então, como a gente pode aliar a acessibilidade à comunicação para tornar as experiências mais futuristas e mais acessíveis? E aqui eu trago corações e números. algumas formas da gente tornar as nossas redes mais acessíveis. Eu costumo dizer que legenda is the new black, porque se a gente coloca a legenda em tudo, em todos os vídeos, desde os vídeos no feed, desde vídeos no Stories, até o Instagram, colocar legenda automática, que não sei quando que vai ser isso, mas eu realmente acredito que eles vão colocar em breve. Como o texto, a legenda, ela é fundamental para todo mundo. E tem vários estudos mostrando para a gente que a mídia audiovisual, o podcast, o áudio, ele está sendo cada vez mais usado. Então, tem diversas situações que a pessoa não pode ver o vídeo, e ela precisa da legenda. Eu, por exemplo, muitas vezes, estou no transporte público, a gente quer ver um vídeo, você coloca a legenda. E a legenda tem um poder que quem é de social... Tem alguém de social aqui que trabalha com social? Então, gente, social, quando você coloca a legenda em vídeo, aumenta muito o engajamento, visibilidade daquela postagem, ranqueia melhor, e além de ser uma coisa acessível. Então, legenda em tudo. Texto alternativo é o que eu comentei um pouquinho antes. As pessoas não sabem como colocar, e muita gente tem medo de colocar legenda alternativa. Então, tem o pessoal de audiodescrição que tem uma tarefa assim enorme para o futuro, que é educar as pessoas e também se tornar acessível para as pessoas. Porque tem muita gente que tem medo, inclusive, quer colocar o texto alternativo, mas tem medo de ser julgado pelos outros. Então, a gente tem esse papel também de acolher e mostrar que todo mundo pode colocar texto alternativo. Aí, eu criei essa hashtag Foto que Fala, que eu faço muito isso no meu perfil do Instagram, que é colocar audiodescrição em algumas imagens. Eu costumo fazer isso no Stories. Então, é super legal, porque a gente mostra que usar a acessibilidade é uma forma, um recurso de humanizar a comunicação, porque eu acho que a gente está num momento de supersaturação de conteúdo. Na verdade, a gente fala em criação de conteúdo, no marketing digital, mas, no final das contas, a gente não sai da superfície, a gente não consegue aprofundar, e as pessoas têm 24 horas, não aumentou o nosso tempo, e tem um mar de conteúdo por aí. Então, a gente trazer o áudio para a foto é uma forma da gente humanizar a comunicação. Áudio post também, para o blog,
Tem vários aplicativos agora que a gente consegue acrescentar o áudio ao post. E a mesma coisa, quem quer converter, a gente pode usar o áudio para converter leads. Lá no blog da Resultados Digitais, a gente tem comprovado como aumenta muito a conversão e também o tempo que cada pessoa fica consumindo o conteúdo, à medida que a gente coloca áudio. Então, é uma super dica para a gente tornar o conteúdo mais acessível, mais humanizado e também ficar de olho nas métricas de marketing. Aqui eu desenho com vários balões de fala. À direita inferior, um jovem está com a boca aberta, os olhos e os punhos cerrados. Porque eu comecei a ficar muito incomodada com a forma como a gente usa os termos no masculino, o medo, na verdade, a imprensa usando ainda uma linguagem para falar sobre pessoas com deficiência. Gênero, nem tanto, porque o movimento LGBT+ avançou muito nos últimos tempos. Então, tem uma educação muito mais forte da mídia, das redes sociais, sobre os melhores termos que estão acompanhando o movimento. Agora, de pessoas com deficiência, é impressionante como a gente ainda não sabe usar a linguagem, a melhor linguagem, né, que está acompanhando esse movimento. E aí eu trago também uma questão que eu acho muito forte. Eu, que estou dentro da diversidade, acredito que tem muita gente aqui que trabalha com o tema diversidade. Muitas vezes, a gente acaba ficando na nossa comunidade, falando entre a gente, e deixamos quem está por fora com medo de falar com a gente. Porque muita gente tem medo de falar com o time, o pessoal da diversidade, com medo de usar uma linguagem inadequada, de estar desrespeitando. Isso é muito forte com pessoa com deficiência. Muita gente não sabe a melhor abordagem, não sabe a melhor linguagem para abordar essas pessoas. E é natural, porque a nossa sociedade, historicamente, é excludente. Então, as pessoas estão sendo incluídas aos poucos, e é aos poucos que a gente está aprendendo a conviver com a diversidade. Então, eu coloco como desafio para todo mundo ser solidário, usar a comunicação não violenta para receber essas pessoas, para conversar com quem realmente não sabe nada sobre diversidade e quer aprender. Então, eu acho que é um desafio enorme para a gente, quando tem que ser uma coisa proativa. A gente, toda vez, a linguagem, ela é preconceituosa, ela comunica muitos preconceitos. Então, tem que ser diário a gente romper com a linguagem, a gente buscar formas de tornar a nossa linguagem mais inclusiva, mais diversa. E não é fácil. Eu tenho certeza. Às vezes eu quero colocar algo dois quadros que não seja no masculino, mas a construção da nossa língua nos impossibilita. Então, eu coloco um desafio diário para todo mundo, para a gente tornar a nossa linguagem cada vez mais inclusiva. E, para finalizar, eu queria muito incentivar todo mundo a não ficar espalhando fake news, a espalhar e fortalecer essas campanhas. Eu trouxe só 2 exemplos, mas tem inúmeras campanhas de pessoas nas redes sociais que têm só uma conta nas redes sociais e acaba usando isso para fortalecer alguma causa. Então, tem, por exemplo, a campanha Legendas para quem não ouve, mas se emociona, que é o incentivo para a gente ter legendas em filmes nacionais, porque, afinal de contas, as pessoas surdas, ensurdecidas, também querem ver filmes nacionais, não apenas internacionais, que são os que têm legenda. E essa é super atual, que foi uma menina, uma seguidora minha, que me pediu nas redes sociais para fortalecer esse movimento dublar AD, do Netflix. Porque o Netflix ele tem alguns conteúdos que têm audiodescrição, mas em inglês. Então, tem uma campanha, tem umas pessoas com deficiência visual no Twitter que estão usando essa hashtag para pedir para o Netflix, para fortalecer a comunidade, para fazer com que outros programas, plataformas de streaming também tragam recursos de acessibilidade, não somente em inglês, mas em português também. Aqui eu deixo meus contatos. Isa,
nas redes sociais. Queria agradecer muito. Vou ficar aqui, se alguém quiser depois conversar, estou super aberta. E eu desafio aqui todo mundo a usar o poder de influência para a gente divulgar e compartilhar ideias que podem tornar o nosso mundo acessível. Obrigada.